amigos e amigas ligados no nosso programa. Pois é, Nicole, essa história, eu estava comentando mais cedo com a Paula e com o Tadeu e a Ana ali na área, Sim. na nossa área de produção, e falando que parece aquelas novelas mexicanas, né? Toda hora aparece uma história nova, uma coisa nova. Tem muita coisa que a gente não pode falar, que a gente sabe, a nossa equipe sabe, mas não pode dizer, porque nós não temos a menor intenção de atrapalhar a investigação. A gente sempre procura ajudar a polícia no trabalho investigativo dela, e quando tem a solução, nós temos o prazer de colocar no ar. Essa história começa em um bar ali na M Norte. Essa história, na verdade, começa uma parte em Valparaíso, uma parte na Ceilândia. O pessoal dessa caminhonete Hilux branca estava no bar na hora da confusão lá em Ceilândia, na M Norte. Depois eles vão para outro lugar, eles saem de lá, vão para outro lado. E o Matheus, que é o cara que dirige a caminhonete, o outro que morreu dentro da caminhonete junto com a Thaís, eles estavam no bar. Tem uma treta do... Essa imagem é nova, né? Essa imagem aí é o bar, é dentro do bar, Nicole. Sim. Você vai ver na parte de cima lá, a hora que a caminhonete Hilux para lá no canto, o Matheus vai para a caminhonete, alguém vai conversar com ele começa a conversar, tem uma conversa ali, e aí o Matheus que morreu, sai de dentro do bar, vai lá, e aí tem tá vendo? Ele passa andando rápido ali, e tem um entreveiro ali, alguma discussão que não é muito mostrada. Depois dessa situação, eles saem na caminhonete e vão atrás do cara que teria começado a confusão dentro do boteco, que aí dizem que foi o Mateus, o que morreu teria mexido com a mulher do outro, o outro teria se reagido, teria levado um tapa, não teria gostado, teria se armado. Mas a história é a seguinte: eles saem com a caminhonete, vão em algum lugar, pegam duas armas, essa parte a polícia ainda não conseguiu ligar, muito bem ligado, pegam duas dentro da caminhonete, dentro da Hilux cinza, tinha duas armas de fogo, duas pistolas. Uma dessas pistolas foi encontrada ontem pela Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Militar do Estado de Goiás, o pessoal do Comando de Policiamento Especializado, mandar um abraço aí para o Subtenente Lino. Eles conseguem encontrar essa arma de fogo. A situação fica ali dentro daquele boteco, eles saem, encontram essas armas e resolvem ir atrás do pessoal do Palio Branco. Eles já se conheciam lá da região. E aí, quando eles se encontram no meio do caminho, há o tiroteio. Nesse tiroteio, o pessoal do Palio Branco estava com uma pistola com um seletor de rajada, dão uma rajada que pega a menina, a Thaís, pegam o outro Matheus que morre dentro do carro, e o Matheus, motorista, também é ferido. Ele sai de lá, ferido, e liga para uma pessoa, fala que ele está baleado, e o cara fala, vem o pessoal que estava nessa caminhonete branca, vem pro Gama. Aí ele sai em direção ao Gama. Só que no meio do caminho, ele muito ferido, ele fala, eu não dou conta. Aí o cara fala, para num lugar ermo, para a caminhonete que eu vou ao seu encontro. Ele passa a localização, os homens vão, o casal vai ao encontro dele, ele sai de dentro da caminhonete. Se vocês notarem a imagem da caminhonete, aquelas imagens que nós mostramos anteriormente, ele sai com um pano na mão, aquele pano estava escondendo uma das pistolas. E o outro cara ali, o outro elemento, vai no banco traseiro e pega a pistola que estava na mão da vítima atingida, do cara de 27 anos, que levou os tiros e morreu. Ele pega, então as duas armas são retiradas e ele sai. Se vocês repararem, vocês vão ver que o Matheus, ele sai com alguma coisa enrolada numa camisa, é uma das pistolas. A outra pistola é retirada pelo condutor da caminhonete, que pega essa pistola. Dali, eles vão para Águas Lindas. E aí, a gente tem que dar uma parada na história, porque tem muita coisa ainda que a Polícia Civil está investigando, a 23ª Delegacia de Polícia, o Dr. Rakhtar e a equipe dele, a Civil está investigando, eles já têm os caminhos bem definidos, eles sabem de todas as pessoas que participaram. Ele é levado para essa casa, onde ele é socorrido. Uma pessoa vai até o hospital, procura atendimento médico, porque teria uma pessoa ferida, e aí o pessoal não traz ele para o hospital. Falou, não dá para vir para o hospital, ele não pode vir para o hospital.
Então pode ser que o ferimento do Matheus seja um ferimento grave, que foi curado ali naquele esquema de meia sola, sabe como é que é? O cara chega lá, tipo filme americano, o cara bota remédio no lugar e faz aquela meia sola, mas ele está ferido. Inclusive, para a saúde dele é melhor se apresentar à polícia, se entregar e aí ser levado a um hospital e ser submetido a um tratamento médico decente, né? Porque ele já tem outras broncas, Nicole. Ele tem passagem por tráfico de drogas, estava respondendo aí por envolvimento, todos eles, mas né? Tem uma história de 19 de abril de 2024, quando eles matam o outro Matheus, que é o Matheus Mamed. Esse Matheus Mamed está em um boteco, em um bar, um carro para, as pessoas descem desse carro e matam esse que é o Mamá, que é o Matheus Mamed. E aí, depois de matar o Matheus Mamed, ele foge. Nós, inclusive, na época, fizemos a reportagem e vamos colocar no ar. Tu matou meu soldado agora. Tu arrumou um problema pra tua vida cabulosa. Tu pode se enfiar no buraco. Eu vou encher tua cara de bala. Tu matou o Mamá, moleque. Tu não respeitou o crime, não, compadre. Tu não respeitou o crime. Era pra tu chegar em mim, tá entendendo? Era pra tu chegar em nós, que é a final da desgraça desse DF aí. Agora eu quero ver se tu é bandido mesmo. Eu vou estourar você. Eu vou estourar quem tiver nesse problema aí agora. Tá entendendo? Tá declarada a guerra pro comboio do cão. Tu não é comboio do cão? Agora você tem guerra com nós. Seu Tu matou meus soldados. Tu vai morrer, seu Essa história aí é um parceiro do Matheus Mamed, que foi morto em 2024, 19 de abril de 2024. E o cara tá ameaçando o Matheus, que foi o cara que foi baleado dentro da Hilux prata. Para não deixar dúvida, o Matheus Mamed morreu no dia 19 de abril de 2024. Um ano atrás. Há um ano e pouco atrás. O parceiro dele, que aí diz que é de facção, não sei, os caras são tudo faccionados, né? Aí ameaça o Matheus, que é o que está baleado, que sai da caminhonete. Ele é ameaçado nessa época, mas aí ele é preso e vai preso em Goiânia. Ele fica preso lá pro lado de Goiânia. Ele passa um tempo preso e aí ele tinha um relacionamento com a Thaís, com essa moça de 24 anos, que era a namorada dele. Eles terminaram o relacionamento quando ele estava preso. Aí ele volta, ele consegue uma liberdade condicional, provisória, sei lá que diabo. Tem tanta liberdade para vagabundo nesse país. Aí ele sai e aí eles se reencontram e resolvem reatar o namoro. Ela reatou o namoro do cara só para morrer. Que eles reatam o namoro, vão lá para esse boteco, esse bar, na região ali da M Norte. Inclusive, Wagner, desculpa te interromper aí, a gente falou das imagens, aquelas imagens só o DF Alerta tem, viu, do bar. É exclusividade, essas aí, são exclusivas nossas. A gente foi atrás mesmo para saber, vamos a fundo nessa história, Wagner Relâmpago com todas as informações. Então, o Wagner está se referindo a essa imagem aí, ô Luquete, sapeca na tela o exclusivo, meu filho. O Wagner está falando dessas imagens aí do bar onde começou a confusão. Onde começa toda a treta que termina com 2 pessoas mortas. O outro Matheus, né, que é o Vinícius Matheus, e a menina, a Thaís, uma menina de 24 anos, o outro morto tinha 27 anos. Então essa é a dinâmica do crime. Eles tentaram matar o pessoal do Palio, só que os caras do Palio estavam melhor armados que eles. E aí quando eles emparelharam, os disparos efetuados pela Glock .40 de dentro do Palio, era um seletor de rajada, ele saiu pipocando a caminhonete. Pelo menos 9 disparos penetraram na caminhonete, pegaram a menina, pegaram o cara que estava atrás, que morreu, e ainda acertaram o motorista, que é o Matheus. Esse momento é o momento que a caminhonete chega lá na Ponte Alta para socorrer o Matheus. Aí desce uma mulher, eles estavam em um bar no Valparaíso, vem para socorrer o Matheus. Aí pegam ali toda a situação, ele sai da caminhonete. Quando ele sai da caminhonete, ele volta na caminhonete, vocês vão ver que ele retorna na caminhonete cinza, e aí o Matheus sai com alguma coisa embrulhada num pano. Ele vai para o carro. E aí o outro elemento, que está de camisa branca, vai no banco traseiro e pega a pistola. A outra pistola, que também estava dentro da caminhonete, estava ao lado da vítima que morreu, do Matheus que morreu. Quer dizer, nessa história tem tanto Matheus, o que mais tem nessa história é Matheus.
E aí, esse de trás, que é o Vinícius Matheus morreu. O outro Matheus que estava conduzindo, que é o Matheus Fabrício, estava conduzindo a caminhonete, ele está, quer dizer, está vivo, a gente acredita que ele esteja vivo, embora tenha sido socorrido lá em Águas Lindas, num trabalho aí da Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Militar do Estado de Goiás, a Polícia Civil do Estado de Goiás também participa, a Polícia Civil do Distrito Federal, através da 23ª Delegacia, eles tinham informações de que essa caminhonete poderia estar em Águas Lindas, eles vão até Águas Lindas e aí a polícia começa a monitorar, os policiais militares do DF e do Estado de Goiás conseguem chegar e recuperar essa caminhonete. Dentro da caminhonete, vários apetrechos, inclusive de primeiros socorros, que foram angariados pela polícia. Obviamente, vai ter impressão digital, vai ter muita coisa. É um trabalho feito pelo pessoal do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, o Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF, vai avaliar todo esse material e aí muita gente ainda pode entrar nessa festa que está só no meio dela, viu, gente? Ainda tem muita coisa para acontecer aí daqui para frente, né? Então a polícia tem que ficar atenta e as pessoas também que estão envolvidas. O melhor caminho, se apresentar à delegacia 23ª lá na área de Ceilândia, né? E também a 20ª delegacia, que é a delegacia lá da cidade do Gama, setor oeste do Gama. Então, quem está envolvido e quiser se livrar do pepino... Nesse áudio que nós ouvimos, do caso que aconteceu no ano passado, o áudio que viralizou ontem, ele fala sobre a presença, a participação de facções, né, que seriam membros de facções. Todos esses estão envolvidos com essas facções. Quem são essas pessoas? Porque é uma guerra agora, aquela bola de neve, né? Vingança sem fim, um vai querer matar o outro, porque a gente sabe como funciona no mundo cão, no mundo do crime. Ou seja, a gente pode esperar que não termina só nessa história, como você disse, a novela é ainda maior. A gente vai ainda acompanhar muitos capítulos e muitos episódios dessa situação ainda por aqui, dessa história que está longe para ser totalmente desvendada. Principalmente porque envolve pessoas perigosas e membros desses grupos criminosos aí que realmente estão envolvidos com vários outros crimes, como tráfico de drogas, consequência aí dos homicídios, consequentemente essas mortes, acerto de conta e tudo mais. Ou seja, a guerra está começando, como ele falou no áudio. Essa guerra já começou desde o ano passado, né, Nicole? Quando a vítima, como o Mamá, que é o Mamed, é morto dentro de um bar lá, não se sabe se no acerto de contas, alguma coisa assim. E ela prossegue quando eles se encontram novamente nesse bar, lá na M Norte. Tem um desentendimento inicial, que as pessoas dizem que houve uma troca de empurrão, troca de tapas, aí os seguranças interviram, eles saem do bar e lá fora começa a discussão novamente, que é aí que eles resolvem sair, pegar armamento para irem confrontar com os rivais que estavam naquele páreo branco. Aí começa a guerrilha, né? A guerra. Você imagina pessoas, teve uma pessoa, inclusive, que acabou sendo baleada, que não tinha envolvimento com nada. Ele viu a confusão, foi entrar no meio para tentar defender alguém e acabou também levando disparo de arma de fogo. Então, lá na Ceilândia, foram 3 pessoas baleadas. 2 entraram no hospital e foram presas no hospital, que tinham envolvimento com crime, porque a polícia, quando chega no carro, na realização do trabalho pericial, eles encontram a pistola, essa .40 Glock, com um seletor de rajada dentro de uma lixeira. E aí eles fazem a ligação, até porque os estojos, né, estavam próximos ali. Com esses estojos, eles fazem a ligação com a arma. E aí os 2 elementos que estavam no hospital são presos, acusados de duplo homicídio e uma tentativa de homicídio. Só que quem está na caminhonete também, que é o Matheus, ele também vai ser acusado de tripla tentativa de homicídio e também na participação no homicídio das 2 pessoas que estavam dentro da caminhonete. Ele é coautor, porque ele participa. Porque se não tivesse acontecido o tiroteio, ninguém teria morrido. Então ele participa também, ele entra numa coautoria aí e pode pegar uma pena bem pesada, porque cada homicídio tentado, ele pode chegar a pena até 12 anos, então são 3, só aí já dá 36, mais 2 homicídios consumados na coautoria, ele pode pegar 15 anos em cada um, dá mais 30 anos, ele pode pegar uns 60 anos de arame, Nicole.